Yo. Bah. C'est le commandant en ordre. Ça me va per rapido che niente na gena Bissau. Dice gagna diretto. Corda gos. Sintali. Bah, per impare niente. Un dos un papel. Dos un papel rapido. Se vede caro no vinci gana niente. Bah. Niente. Tenere 12 gente bastante. Tenere 12 gentes bastante un papel. Buon dia. Nós que te sendo o gosto vem papel massa que são se não terra que não junta que Guiné Bissau. Eu nunca pude desistir de papel de Guiné Bissau. Nunca pude desistir Bissau na mão de bandidos. Nunca pude desistir Bissau na mão de Sanchos. Nunca pude desistir Bissau na mão de criminosos. Nunca pude desistir Bissau na mão de vampiros que está preparado para nada. Grupo de criminosos. Porque povo de Guiné-Bissau está na passa mal. Esse pior momento que a população de Guiné-Bissau passa na vida durante 2 anos. Dinha que história de Guiné-Bissau. Dinha que branco sai de chalo na 48 anos. Esse pior ano é 2 anos. Dinha que o Umar Sissoko salta e toma terra. Nunca uma crise na Guiné-Bissau. Suma é momento, é durante 2 anos que passa. De Umar Sissoko embalo na Palácio. Nunca uma Guiné-Bissau mal, suma dinha que Sancho é lagartixa, que não consegue que sai, que toma poder e salta poder e toma. Nunca, dinha que um parido. 39 anos que não faz dia 7 de dezembro, mas nunca uma Guiné-Bissau mal na minha vida, mal, mas se não fala mal, mal sim. Nunca uma suma é tempos. Que agora ninguém não pode convencer ninguém. Nunca. Porque Sanchos, esses que sabem nada, esses que entendem nada, carregam burro, pateta no Umar Sissoko, sintandala, que lugar que a merece na próprio lugar que a desceu. É que não passa ele para bem conta guintes. Amanhã, filho de Guiné-Bissau. Todo filho de Guiné-Bissau, filho de leste, filho de qualquer parte onde que filho de Guiné-Bissau está. Não me se amanhã para boa inchi na Guiné-Bissau em pés nem marcha da manhã para mundo hoje como guintes caçaque bandidos. Amanhã povo de Guiné-Bissau não me se para você é massa, mas com toda maneira que não fala você é massa. Para nem se amanhã nem se quem que catene de faz peça é marcha amanhã. E trabalhadores só, e população só, e povo mesmo que não fala amanhã passar na rua para mostrar guintes como guintes cansa de guintes. Nunca tem que segunder bandidos, nunca tem que aturar bandidos. Povo de Guiné-Bissau, população de Guiné-Bissau, não se bom não vinha recado. Amanhã não sai massa para o mundo se como é Sanchos que sabe nada, é lagartos que sabe nada, é mbabas que sabe nada, é burros que sabe nada, é burros que sabe nada. Para receber uma chamada, muito bom. Já, hein? Para você saber como é guintes que não entende nada esses. Hein? Mas é guintes, mas que é limar esse esses? Que é limar esse? Hein? Filho de Guiné, amanhã não sei é massa, é marcha, não sei só que não bem conta. Toda a população sabe se não é fome na mataguinte na Guiné-Bissau. Se não é fome na mataguinte na Bissau. Então se lipa aquilo, filho de Guiné, amanhã. Nem se quer que não tenha de face. Não largar amanhã, não sai é marcha, é massa. Porque Umar Sissoko que ela canterça. Umar Sissoko furta de rico na Guiné-Bissau. Umar tem de dinheiro manga na Guiné-Bissau. Então para ter essa situação de coisas, para gente sair marcha amanhã é massa. Pode vir bandido. Dinha que é bandido toma terra, é bandido está sentado na Guiné. É bandido que está sentado na Guiné. Onde é que para já massa? Cá na Nigéria. E na saída de Nigéria massa, quem que se bunde aqui na vai massa? Gente na muro com fome, cachorro, bandido de batalha anda como aqui miste. Gente na muro com fome, ladrão, saltante de poder, golpista de batalha anda bata faz que miste. Gente bata sofrer. Que não parido não para sofrer. Que a população de Guiné parido para sofrer. Est-ce que agora falta respeito? Est-ce que agora falta respeito? Mas Umaru, bumacho andare na comprado na Bissau. Umaru, é bom macho andar que buna ronco assim tudo. És na comprado na Guiné-Bissau, Umaru. Bocha kande não de show aviso. Bocha kande. Pateta garante. Ame kabim papa pechude.
boche amanya takabu todo kinga busuta amanya subusuta filho de Guiné amanya boche bu filho na findido carreira boche boche se busuta filho se toda a população de Guiné que sutada amanya para bem reivindicar esse direito para ver como fome na matar boche cande bu manda ebo animais selvagens ebo polícias de cocô polícias de porcaria para basuta filho de Guiné amanya boche buna babal boche não contou de ninguém não ameaçou não boche boche se busuta filho de Guiné amanya boche dia kubim Portugal buna findido carreira boche cande boche dia que busuta filho de alguém amanya boche bu filho na procurar na pessoa ina findido carreira pebe boca por pisa filho de ninguém filho de ninguém te cata sutado pebe boca tá manda bu polícia suta boche boca tá solta aqui cachuris pabai suta gintis a boca tá larga bu cachuris amanya boche tá cabul larga cachuris ginte na barra reivindicar seu direito pebe povo cansa a situação amanhã para gente sair é massa, é marcha amanhã. Gente na vai para reivindicar seu direito deles. Amanhã então amanhã, filho de Guiné, você é massa. Filho de Guiné, você é massa. Nuno Gomes já bem, pipe riso, bu contena pipe riso. A não cabim para bem para pecheu. A nós é que te ensino, para bem nós não cansa de Guiné Bissau. Gente cansa de Guiné Bissau, gente tem que papia. Se gente escapa papia de Guiné na pior. Guiné-Bissau na pior. Então, filho de Guiné, amanhã, e sábado, dia 20, trabalhadores ou tudo gente vão por isso, vão marchar à vontade para o mundo, olha, para o mundo saber o que está passando na Guiné-Bissau. Uma se socou para gente saber como ele se vida, yes. Uma burabu saia, burabu bucapo do crocodilo já. Burabu futeiro, buta vida até dia rabo tá sai. Uma se socou burabu panhado já. Uma se socou embalo. Buka purija fascinada, burabu sai. Bu mostra gente como você sempre na sujidade que bocha dinheiro. Então a nós, o marano não guerreia que bote fim. O marano nunca não cara de só maltratar povo de Guiné-Bissau. O marano a nós que bu inimigos número 1. O marano subura chama inimigo número 1, a mim fulosão estará. A mim bu inimigo número 1 para ver como a boi bandido, a boi ngaldrabão, a boi criminoso, a boi sancho, a boi galinha. Como anda nisso uma guerreia que quem tá guerreia contra bo. Uma na guerra que bo contra bo sin taco takai taco bota rola taco bota sin te bo pirri guerra bo bandido casibe nada dinna que bo salta la bo mata filho de Guiné ku katene no son como ku mata filho de Guiné bu katene no son como ku mata filho de Guiné ni si pape de boari ku ba pidi umar bu problema la bay bu ba resolver o problema de Guiné umar bay pa sintanda na bisola bu ka puri sai na biso bu tem que sintala tá que problema tá limpo esse pabo fia como uma matina miti bomba na França na Bataclan. Esse pabo tem certeza de como que quem tá para pecar mentira. Franceses na Monteba de uma para prender. PBS de que aqui faz. Gajo é criminoso, gajo tá vive só com terrorista. Gajo tá vive só com bandido. Quem que pode mostrar no que uma faz que tem dinheiro? Dinheiro sujo. Tráficos de droga, tráficos de arma, tráficos de órgão. Tinha alguém que não me se para saltar como para tomar terra. É tudo que é cachorro José Mário Vaz. E bandido aldrabão. Que o curial se vai sentar na caliquice. Jamaf abo. Abo bu lugar e prisão jamaf. Jamaf bu lugar e prisão abo. Abo boi criminoso. Abo bu binde pasta de primeiro-ministro. Que ele crime. Jamaf que ele crime. Jamaf abo bu tem que levado tribunal, Umar Sissoko, buto ma gintes como, buna faz coisas no Supremo Tribunal ilegal. Buna toma gintes, buna da pabapi como juiz. Para poder proteger amanhã, que faz o bandidasco, é para proteger. Umar que eles tudo na saila. Umar que eles tudo tem que sair no Supremo Tribunal para ver que eles e que juiz. O que pode carregar pateta sobre da farda, bu falar como pebela para poder proteger o Umar. Umar que eles na saila, que eles que purificar lá Umar. O Supremo Tribunal que é o melhor órgão que não tem ninguém na Bissau, porque por tomar bandidos como este, por bada farra, por falar como, para por Pedro Sambuna, como Pedro Sambuna, que é um homem criminoso, como a filho de Guiné-Bissau. Umar pensa que Guiné-Bissau iria o papé. Umar entende que Guiné-Bissau iria o papé. A bobo não está fazendo como farto, bateram com malqueira, só batava que comissão na Guiné-Bissau. Que patetas, que eles subiram o Supremo Tribunal para tomar farda,
para falar como eles querem ser juiz. Para quê? Essa é naquela parte do mundo que não está. Ninguém me também se calar é por dar um farra, ele igual você toma e fala para ser o juiz do Supremo Tribunal. Para bem não favorecer eles. Que falta de respeito desse? Que o Umar não tem seguinte na Guiné-Bissau. Gintes cala só na jubu Umar. Gintes na jubu Umar na pisa na cabeça de Ginte. A bobo acha Pedro Sambu tem a competência de ser o presidente do Supremo Tribunal. Leição facido. Leição para marcar para dia 4. Umar bunega. Bunega para leição facido. Para ver de quê? Para ver de quê? Para ver quem como me se caçar por parado. Então Umar Guiné-Bissau iria o papel. Umar Guiné-Bissau iria o papel. A boquinha está com o papel Gintes que comiste. Quem que Umar se sucou em bala para botar faz que me na Guiné-Bissau? Não botar sofrer só. Botar não sofrer. Não deixa. Não faz que. A mim que tá sofrer para bandido, ó. E nem que tá sofrer para criminoso. Umar, ma a bom dia, buna pagar que é Gintes tudo. Umar, e tem Gintes que buna meter no barco. Ora que buna vai, buten que vai que é Gintes no barco. Umar, para ver, não se como, não vai que bote fim, não cara desistir que Umar. É Gintes que não toma assim tudo. É Gintes bandidos, Gintes, é delfim bandidos, é fogo pa. Só camadas de criminoso, que Umar se socou, buta lanta, buna pui. Anta quem que Umar se socou em balo? Como é bem de farta, faz que me se na Guiné-Bissau. O me se tem Bissau, tipo, penso como, abo por controlar Bissau. Umar Guiné-Bissau cansado de controlar. O bil na minha boca, Umar se socou. Guiné-Bissau cansado de controlar. Guiné-Bissau, nenhum macho que te controla Guiné-Bissau. Nenhum macho que te controla Guiné-Bissau. Uma que miste. Umar um dia, buna petele bucadeira, bucano de bucadeira, segundo que para Umar. Umar não contou nem ele assim, o vivo. Umar me pegando como odiou nem mundo le. Nunca fia se bu tenen inimigo suma mi. Nunca fia. Se bu na tenen inimigo suma mi. O se que me inimigo que manda mesmo odiou Umar. Abo bu brinca que pobre Guiné-Bissau, Umar abo buna brinca que filho de Guiné-Bissau. Abo até saúde de Guiné-Bissau bu brinca aquele. Até saúde. Até saúde. Abo buna brinca que saúde de Guiné de terra que é crime. Que é um crime. Que é crime. A boca Fernando Gomes botou falar com uma boa leva médicos para justiça para ver que é crime. Médico botou falar com uma leva médico para ver que se boca me se para médico fazer greve, cumprir, pagar nesse trabalho. Você vê canto gente acabou matar uma. A boca você só nem brincadeira, canto gente acabou matar. Gente também fala para não conforma. Na boa disso, acabou como mal. A mim se nervanta como mal fedinda. A mim se nervanta na minha cabeça que está como mal ainda próprio. Não tem que conformar que é coisa tudo. Não tem que conformar o humor para estar maçando na cabeça. Para ver se filho cana morre. Filho de políticos tudo que está aqui no hospital. Filho de deputados tudo que está aqui no hospital. Que hospital é o pior hospital que está na Guiné-Bissau. O único que quem tenta cumprir aqui no hospital ali domingo se mostra tenta bater ao lado e na cumprir também 2014 um olhar na que não para quem fala só tangaba domingos não. Um olhar na que não 2014 um olhar na Guiné Guiné-Bissau um olhar obra lá no hospital lá. Esse que tinha apoio a domingo se mostra. Mas para quem diz bata bem como é farta bata arranjar mal carreza. Pon filhos que não recebi, onde é que é na própria, suma filhos, suma Umar Sissoko. A bobo acha que Umar Sissoko tem Guiné-Bissau na coração. Nunca. Umar Sissoko da pim malam bacai para eu descansar salme em paz, pecador mal manso com coisa na minha vida. Cerca Umar Sissoko fora de Guiné-Bissau. Para ver que se bandidasco. Para ver se bandidasco. Para ver se fogo pa. Umar com tudo maneira que não fala Umar de bandido. Bota pensar brincadeira. Gente, vou partir só segundo ainda para contar vos como amanhã grande herói nacional de futebol Lino Vata na fazer uma homenagem a Lino Vata na cidade de Leeds amanhã. Amanhã buscando a minha bilhete de. Mas assim como a mim também está ali perto. Amanhã para tudo gente para nós sala massa. Melhor jogador de futebol de todo tempo. De todo tempo. Aquele que também vou por falar Ronaldo, vou Maradona, a mim me Lino Vata. Já? Amanhã, cidade de Leeds, para você ver como ina faciano no domingo, amanhã tabanca já na sala, amanhã aquele jumburmano, quem que kama mesinta. Não vai a massa, tá bem? E por nossa sala, por não tirar concorrente, Inglaterra. Vou por estar preparado, amanhã não tem que sala, coisa ali no Vata, sábado. Tá bem, Tony Guintes.
Eh? Bo acha como Umar está preparado para quê? Bo contande. Eh? Bo acha como Umar Sissoko. Eh? Umar laki Bissau. Umar lakuta fácil lakuta paga. Filho de Guiné-Bissau amanhã no baie massa. No baie massa no winchina ki kau kungureng. No tem que enchina la mesmo na cidade de Bissau. No tem que enchina kungureng. Para convencer Umar Sissoko kuma de ser que se mal dessa tem que acabar. Se mal dessa que na ronca tudo na Guiné-Bissau e tem que acabar. E tem que acabar. Não pode permitir. Porque se a boba fala como por não dizer Umar 5 anos. Cada quem ora que na reba Bissau e se família acaba morrer fep. Esse dia não fala bossel. Então Umar por não querer por não tirar la mais rápido que possível. E que como nós na Europa não pode guerrear com Umar, não pode guerrear com Umar até fim do mundo. Ano não anda já tudo lado para guerrear contra Umar. Não vai para Bruxelas, não vai para Suíça, não faz marcha para Portugal. Mesmo, a não ser que Umar não guerreia para tudo maneira para contar como vai bandido. Umar tudo certo maneira não guerreia para. Buka puri não. Buka puri. Abo lepsi filho de Guiné. Abo tá papel mal que jornalistas que acabam e tem coisas imagem triste que olha. Abo bu seguranças Umar conta que bu seguranças como se toca jornalista. Se toca jornalista lá, se toca jornalista. Umaru, aquelas caças que tem. Bona fala como jornalistas não entram como caro falso. Antaba o mundo todo na juba imagem, bona bem fala que. Mundo todo na juba imagem. Mundo todo na juba imagem. Que brincadeira é essa? Ha, nyamano linuvata, ha, em princípio ninguém está na caminho de amanhã é boa homenagem, esse não tem que estar em Chile. Amanhã não tem que de maneira para em Chile. Esse grande jogador, melhor jogador para mim filosofo de todo o tempo. De todo o tempo, mestre de bola. Grande Linovata. Para nós dar um manga de ano na vida e saúde. Para ele livrar de tudo colar e me oferece. É homenagem, não foi muito bom para ver como grande artistas que não tocam lá, Tabanca Jazz. Vou conhecer Tabanca Jazz. Aquela hora que não toca, boca por cinta. Botem que baia, boca tá por cinta. Aquela que Tabanca Jazz. Você vê como ele nós, de Guiné-Bissau. No Guintes, Tabanca Jazz. Eles que não tocam amanhã na cidade, Leeds. Amanhã Guintes que está lá, na Redores, Inglaterra. A nós, Bernardo, não tem que baia uma homenagem de um herói nacional, Linovata. Não tem que estar lá, concorrente para não em Chile. Nene cayó, não tem que vai tudo, ah? Não tem que estar lá. Bom, filho de Guiné, coropi refoco, assim, bom, eu jogador com massa admirar na minha vida de todo o tempo, o cara que tem esse jogador que está admirando na história, a mim para mim, jogador com massa admirar de todo o tempo no futebol, na dinâmica com o futebol, ele Linovata é um jogador com o tempo pequenino, tem dinheiro, tem lá, tem gostaria, tem cansa, garante até a os, bom, e jogador com marcando minha vida. Na Guiné-Bissau, no mundo, ele só. Agora, cara, quem por mim vai falar, cara, quem me se cuide de céu, a mim cuide de mim. Bom, não tem que guerrear com Umar Sissoko, não que por não dizer Umar Sissoko, não que por não dar Umar Sissoko, folga na própria, Umar não tem que marar corda ali na garganta. Ora que range no jundal. Por não levar Bissau, Umar lá na caras que não tem que aprender. Na caras, Umar tem que aprender na caras. Porque essa é não fora de Guiné-Bissau, porque Umar Sissoko tem que julgar na Bissau, que juízes que na numia lá ontem, tudo, que patetas, que eles que juiz, não canto chama aqueles juiz, porque eles nem curso de juiz é capaz, nem nada, é tomar o seu idade que bata, é tirar foto, para poder votar, como esse programa que é bem fácil de dezembro. A bolsa vou brincar, antes de dezembro, bona sai lá. Bona sai lá, que lugar, como que não conta bom dia que bona sai lá, mas bobo se de bona sai lá, porque que lugar é cada bolsa. Que lugar é cada boss? Bona saila. La bona saila. A boss em bandidos que saltaram no poder, boss salta terra, povo não morre, os ponca tem, lata de lite glória, punta gogos para contar um preço do Red Bull, é fala 1500, pupa, o Red Bull pequenino, como 1500. 1500, o Red Bull pequenino, se na Guiné-Bissau, 1500, se não fala bona pensar brincadeira, a nós tudo não tem na família de Guiné-Bissau. Bo punta só um preço de Red Bull. Bo punta sakura russa os canto que está. Bo punta ne, cada quem tem essa família ali na Guiné. Se conta mentira, vou falar conta mentira. Se mentira quem conta, vou falar conta mentira. A mim agora que maca gosta de tirar na minha boca e mentira. Que mais nega na minha vida, que mandam catar para olhar mentira.
Nkasi tabay na mentira, nega mentira, pepe simmi seba mentira. Ntomo ba dinheiro de gintir madendi na mbay na mentira. Ntomo ba ese LSSB, canto memo, LSSB. Canto permite dinheiro, non fare le botto bo dinheiro, bo limpal che bo dibri limpa che. Anono kata pega tra di bandidasco. Anono ta pega tra di bandido. Comandam prefere che dinheiro limpo, mbagna trabalho, ngoce dinheiro, mpaga despesa. Bandidasco che la nega nan far. Nega nan far. Comanda te droga nega bindi droga. Peberu kuma nkamesti. Amikar keli bindi duru droga, papuri bata lambu droga, bata transportali, bida gore fiu deke prendeu, que lo conosce que tem. Bido fiu sim parso jikindor, parso errato jiriu, chu. Fiu muntrusis, bodana terra turu boka bo sinta boka la boboka. A bosi mam muntrus a bos barkele, a bos que dana bisau, a bos que ba conta povo mentira, bido parso pirquito. Boye pirquito como que parse. Fiu abo susuman ka gostaribo. Susuman ka gostaribo abo arkeli. Abo si tempero com maca gostarel ne mundo suba arkeli. Arkeli a mi ngodi yaw na abo. Nka kunsuri lado de nyu, ma ngodi yaw gora suma patu, suma abo susuma ngintan nervare ba bude kampanyaw. Na do findi kadera, na findi kadera. Buna koko. Na findi usin kadera to koko. Abo kamal criado punta kinkimi. Bai son entrada de Jabi. Bubai até mesmo lá na Pefine. Bubai mesmo Santa Luzia. Bubai até Sintra. Bubai até naqui mesmo Bampancha, Baluanda. Bu punta kinkimi. Punta só daqui é zonas que falou assim tudo, até em Tula. Bai buba punta kinkimi. Bai buba punta só kinkimi. Dia campanhou. Singapura findiu cadeira como na findiu cadeira que pedra senta com coco. Na findiu cadeira senta com coco. Aba sou malcriado, a mim mabo malcriado. Abo katene na nisoni kinkimi. Ame kata medi. Buona papel, buona pensare brincadeira. Alinya amigo na jubile. Babu de mama, essa na Alemanha, bo puntal. E nya amigo, não lantana sempre, bo puntal. E concentrito, anono consumo outro drito. Arkel, abo katene niso, abo de kam sim falo na findu cadeira. E por bem tá que mundo yago sim. Não contra sim. Não contra só na findu cadeira sim. E tô contra o que faço nada. Então, não eu só se nada hoje não suco na boca. Boca como com boca garante. Boca não rebenta já não mesmo. Não pega só se nada o suco na boca, se não me tu suco assim, pem. Boca não salta assim. A boca com sem barrade. Buna bem fala verdade. Buna fala boa um dia agora, fulano faz vídeo e fala, mas na bisou que não contra. Na bisou que na findu cadeira. Na bisou sim. E na tara suma tara de que aquele na findu cadeira na bisou. Na findu cadeira. A mim não contou já ninguém assim, não. Supuri tanto me, findinha carreira já não der. Supuri que me, findinha carreira. Bo bandidos, contador mentira, cata burgonho, cara sim borgonha, findido carreira na polaço, bu findido carreira, tá com boa bu carreira. Butalanta os no regime, bata abo me ensina lep seguinte samba suka, abo samba suka. Gos bata dato, bata pina bu página, bata fala que terra está mal, bu metido dinheiro, terra no regime na cumpo. Boko partir o dinheiro, não, terra está mal. Abai calti por pecador. Abai limari aquele. Abai lixo. Homem bota pisa não cau. Homem bota pisa luz cau. Comanda tudo que se vidia como a bossi boca da lugar, bota ne dus boca, bota bossi samba suka, a bossi muntrusis. Se que falta respeito, umar se soco por sintana por ele. Se que lepsimento, umar se soco por sintana por ele. Um pateta alegre. Casebi nada burro de primeira ordem. Mata filho de na mura até os que estão lumarso. Não sai marcha massa amanhã massa na filho de amanhã não sai na rua, não faz barulho. Não passam tá mingeres diante. Amanhã mingeres que não passam tá. Bocha que não falar luta suta. Não se bitan suna suto mame. Se você tá mingeres amanhã tá bom por suto mame que pariu. Bocha que se você tá amanhã mingeres que não passam tá diante, não fica homem estras. Não faça suma, não faça chamaf. Minher, sabos que não passa diante amanhã. Bote, se você tá minher, antababu por isso tá buma me que pariu. Bote, se você tá só minher, essa já nem aviso não. Bote, se você tá minher, se buguinte você tá minher. Antababu por isso tá buma me. Bu por mandar você tá até o mame, não sou mame desintegrado, mas buna você tá buma me. Então amanhã, minheres, vou jurando. Amanhã vou passar diante. Minheres que não fala, minheres de Guiné-Bissau. Mingeres de Guiné-Bissau, bo jurano amanhã, a boss que não pedi sacou, bo mara pano, bo mara lensi, bo jurano pa mundo olha amanhã, uma imagem, pa gente se como gente camisteses na Guiné-Bissau, gente canseses na Guiné-Bissau, esse na mata povo na Guiné-Bissau,
Es na mata povo na Guiné-Bissau. Amanhã não sai marcha em massa. Só camada de bandidos. Abo os criminosos só que na manda na Bissau. Só criminosos que na manda na Guiné-Bissau. Abo Fernando Gomes já os por mandar na Guiné-Bissau. Fernando Gomes homem cheio de crime, ba procurador-geral. Umar Sissoko Abalo lambu mais que pateta sa ontem para falar como é imposto eles. Até se na calma, até onde é que não vai que Guiné-Bissau? Até onde é que não vai que Guiné-Bissau? Papi Pedro Sambu Boca. Pedro Sambu. Abo suba toma aqui cargo. Takabu toma aqui cargo. Me prefere morrer mamin. Pedro Sambu na forco sin takabu coco. Na forco sin takabu ngongolo tassaisi. Na forco nisi sumaki. Pedro Sambu na surpreendeu nisi guarda costa de que dau. Na surpreendeu na forco taku coco. Po morrer já não o caminho. Estúpido. Abo ka burgunho povo Guiné. Para que vou fazer povo Guiné? Buta me sema base do presidente do Supremo Tribunal. Que a hora que cara que leva essa candidatura para onde chumbal. Para Umar Sissoko Abalo, que fala bos que na facido. Abo bocata menda. Bocoja como aqui faz Paulo Sanha. Bocoja como aqui usa Paulo Sanha, como aqui botar suma copo descartável. A assunto Paulo Sanha e quer roubar o passaporte. E quer ligar ali. Bocata menda na Guiné-Bissau, bocata nota como Umar to usa só bosi bota. Burros. Burros. Buta bem onde Carlos Vamain na papel coisas fora de lei, homem sem caráter. Hey, na Guiné-Bissau, subuna fala juristas. Buna chama bo Marcelino Ntupé. Bu chama bo Rulanding. Bu chama bo Dr. Sirif, Bagusto Lona, como próprio. Tem ainda outros mais que não diz que sem nome. Ora, com esses na papel, buta sente como esses aqui juristas de fome. Esses juristas de verdade. Suma hora quem sente Marcelino Ntupé na papel, epa, sinceramente. Homem, nisso saca raiva de que, buta contente ora com o Dr. Marcelino Ntupé na papel. Ora quem sente ora minha papel Rulanding na papel, buta se me preocupa, homem garante, com lei. Aqueles que juristas, aqueles que está falando, aqueles que doutores. E mais que um cara vem tomar barriga de meias, barriga de bembas, barriga cheio de fome, suma ba delfim, conseguir como bandidos, dinheiro de tempo, dinheiro de brancos, bandidos, talanta sinta papiaos. Anta não sei tipo de homem que não me se. Ano não me se homens. Bobo kata burgunho nesse mesmo. Ala os ba Marcelino Ntupé. Nem se quiser 100 francs, mas tem orgulho. Tem orgulho. Bode Rulanding, que orgulho. Abo sopa barriga, sopa bo misti. Bocan interessar de povo. Abo você bandido, sabos. Abos, bom também como bo mal fedi, gente também fala mal criado, mas abos que bo merece mal fedi. Pelo menos para bo filho, hoje bo próprio obi, or que racha bos que mal fedi para bo tindiquel. Abo bona matando gente, bona matando irmãos. Abo se fugo. Bo dinheiro susso que botar comer. A mim não conta vos, a mim moria vos, tudo não tá pedindo Deus para nós matar vos e levar vos lá no inferno e vai terra vos lá. Abo boca bali. Abo alguém sentar papel que você tem nerfata aqui canoja. Pepe abo se caravana de bandidos. Abo boca terceira situação de terra. Que não sei se que não miste. Não, muri que trabalha na diáspora só para mandar dinheiro para Guiné. Muri na trabalho para mandar dinheiro para Guiné. Ninguém não está conseguindo juntar dinheiro trabalha para tudo Guiné. Tudo alguém está ligando na Guiné próprio, está se não preocupa. É da choro não. Foda-se. Você também disse bandido do Umar Sissoko para controlar a terra. É que não miste. Umar. Buna acaba mal na Bissau. A minha paranha é direito. Só que é direito e força para gente sair marcha amanhã na Guiné-Bissau. Não sai marcha é massa. Que não mede Guiné e não terra. Senão não morre. Não pode morrer para Guiné-Bissau. Mas não sai amanhã marcha é massa filho do Guiné. Bocha cande. Se você é bom animais para sutar filho do Guiné. Bocha buna pagal. Bocha só se contra. Bocha se você manda sutar gente amanhã. Bocha se manda sutar gente amanhã. Só se contra cá que falou. Na liga, o presidente Filintro de Alô de Pina, não ina põe dinheiro no quanto quilômetros se bota, o filho na findido, galera. Na papel publicamente.
Bote sumanda sutaginta man. Na liga nya presidente me filintro jallo pina non investir dinheiro ni sit na o quê? Bote buna findido carreira. Bufijos na findido carreira mesmo man. Então manda acabou suta ninguém man. Pebe não tem meios, não tem condição. É guerra ia assim não. Bote sumanda financia. Pa sutaginti. Bote sócio contra como amica do movimento Irmãos Patriotas. Não na pide dinheiro, mas buna findido carreira, bufijo na findido carreira. Ni se abo acompanhado, mas bufijo na sutar pa businti. Então acabou sutar ninguém amanhã. Tá bom então. Que custa de Iago Quinti que butene, su catala bo curpa bo boche cande. Ba toma que caro de Iago Quinti, o dispi, e batala bo curpo, abo que bu minguer que bu filhos, pa bola bo que Iago Quinti, pelo menos sumo gostar de ter cor. Abo próprio homem já, homem não tá pouco ler pa puri burmelho. Abo é preto suma mi, boca puri. Pelo menos ainda mi mulato. Abo mesmo abo boche, homem não tá pumara pa puri burmelho. Boca parido sim, sofrer. Abo minha companheira, a não se preto mbau. A não se preto mbau, não capuri. Una unta pa buru burmelho pa quê? O capuru burmelho, abo é preto, minha companheira ali preto, a não se carvão. A não se carvão. Anta boca não, tá boche. Boche preto pa mari kimi. Boche bilha boche a os. Tá aqui ina kiri panjanja, minda pelo menos a mim mulato. Mas boche agora, boche preto, mas nok. Nok. Bata toma pouco lerina unta mesmo. Suma minjer. Escata burgunha, baca, boche cande, anca nagge. Tchau, Guinness, fui. Chefe de chefes. El comandante em ordem. Amanhã acabou de esquecer. Sábado, Tabanca Jazz na Leeds. Grande evento de Tabanca Jazz na Leeds. Grande evento de Tabanca Jazz, onde aqui em homenagem a Lino Vata, melhor jogador de futebol de Guiné-Bissau. Lino Vata, melhor jogador de Guiné-Bissau, na fazer uma homenagem amanhã na cidade de Leeds. Homem que está sutou bola nesse meio campo e está marcou o golo. E homem que mais vai a seleção de Guiné-Bissau, tio. E homem que joga na Portugal, na Marítimo, e joga na manga de clubes. Internacional guinense, Lino Vata. Ele se diz que internacional tanque. Que é que é jogadores. Que é que é jogadores. Lino Vata é tanque. Máquinas de futebol. Amanhã, homenagem, Lino Vata, acabou de esquecer. E na toca lá, Tabanca Jazz. Dia domingo, homem garante, tonto Lino Vata na Faciano. E na ser dia garante, dia bonito. Tchau, guinenses. Fui!